Tudo bem, deixa eu só pontuar aqui algumas coisas para a gente seguir no debate. Primeiro, como eu disse na abertura do programa, a manifestação do presidente Jair Bolsonaro por meio do porta-voz da presidência, o general Otávio Rego Barros, uma informação confirmada à agência Reuters de que o presidente não deve comparecer às manifestações no domingo e que teria orientado os seus ministros durante uma reunião a também não comparecerem. Outro ponto que eu queria colocar aqui foi uma declaração do presidente nacional do PSL, o deputado Luciano Bivar, que ele disse não ver sentido nas manifestações populares agendadas para o domingo. Vou abrir aspas aqui para o Bivar. Bolsonaro não precisa porque foi eleito democraticamente e institucionalmente. Não há crise ética. Ele não cometeu nenhum crime de improbidade, não cometeu nenhum crime administrativo. Para que tirar o povo para uma coisa que já está dentro de casa? Já ganhamos a eleição, já passou isso daí. E aí, para a gente seguir aqui no nosso debate, reportagens do portal UOL e outros jornais online agora à tarde informam que os líderes do Centrão acertaram com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma nova estratégia para desmontar o discurso armado pelo governo para as manifestações de rua. O bloco, como eu disse, reúne cerca de 200 deputados, todo mundo já conhece o tal do Centrão, tentará votar ainda nessa semana a medida provisória 870 da reforma administrativa, que enxugou o número de ministérios e também entra toda aquela questão do COAF. A Vera vai continuar a partir daqui. É isso, amanhã eles devem votar, a data que está sendo indicada para votação da 870 é amanhã. Se votariam outras duas medidas provisórias anteriores hoje e amanhã todas as da mesma data, com a 870 passando à frente das demais. Perdão, por que isso é importante? Porque o Centrão deu também ele um passo atrás, desistiu do tal acordo para a recriação de 2 ministérios, que poderia parecer que era uma tentativa sua, Centrão, de entrar no governo, de ter cargos e etc., quando na verdade tinha sido construído como um acordo, inclusive para facilitar a aprovação dessa medida provisória e da reforma da Previdência, e assim deixa o governo desimpedido. Com isso, no entanto, este grupo está mais uma vez declarando que está independente em relação ao governo. Então, num primeiro momento, dá um passo atrás para não tensionar o ambiente, mas num segundo momento estará desimpedido de votar as pautas do governo tais como elas vierem. Poderá, por exemplo, seguir com a sua disposição de votar um texto substitutivo à reforma da Previdência, de votar a ZAP, uma reforma tributária que é alternativa do governo, algo que já está sendo feito muito mais rápido que a da Previdência. Então, como um modelo de negociação virtuosa, o Centrão oferece uma reforma tributária ao país que vai passar mais rápido que a da Previdência. Como a dizer, olha, nós sabemos fazer medidas tramitarem dentro do Congresso e o governo não consegue. Então, essa ideia de um contraponto mais republicano, mais tranquilo, sem solavancos, que prescinda da figura do presidente da República e de um articulador político, é uma alternativa que o Centrão oferece. E ao mesmo tempo em que esvazia esse discurso de que seria ele, Centrão, ou eles, partidos do centro, um entrave às reformas políticas, às reformas econômicas, à retirada do país da profunda crise econômica que ele vive. Então, eu conversei com interlocutores do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje, que dizem reforma da Previdência, PLN 4 e 870 serão votadas a despeito do governo. Então, é o Centrão mais ou menos proclamando a sua independência. O que é o PLN 4? É o projeto de lei que permite que o governo se endivide para cumprir despesa corrente e não incorra cometa alguma irresponsabilidade fiscal, não infrinja a regra de ouro. Então, é uma pauta própria do Congresso. Com isso, ele se desvencilha do governo, se desvencilha dessa pecha de grande entrave à pauta econômica do país. E aí, quando o Bolsonaro vier a precisar, aí vão ser outros 500. Aí a negociação vai se dar em outros termos. Andreasa, você agora? É o seguinte, não me esquecerei da origem da convocação dessas manifestações. Elas estão no DNA da coisa e são hostis à atividade política. Isso está
registrado. É óbvio que o presidente não iria a essas manifestações, porque ir o faria correr o risco de incorrer em crime de responsabilidade, pelo motivo original da convocação, que estará lá, não se enganem, contra o Congresso Federal, contra um poder da República. O presidente não pode estar lá, como não podem estar lá ministros, e como é um disparate parlamentares, deputados ou senadores participarem de um ato que tem na origem um ataque à casa de que fazem parte. Significa participar desse evento para um parlamentar incompreensão profunda sobre o ofício que cumpre, por qual foi eleito, que é o da negociação, que é o da articulação política, que é o da formação de maioria, de composição, do diálogo, de consenso, eventualmente de dissenso, ou melhor, fundamentalmente de dissenso. Imaginar um parlamentar presente numa manifestação contra aquilo que ele é uma loucura, mas é isso. O sujeito está lá, não tem a menor ideia do cargo para o qual foi eleito. E aí a gente chega a essa equação governo-parlamento, governo-centrão. Já falei, independentemente da má qualidade de parlamentares que há ali, que o centrão é uma espécie de poder moderador. O Congresso mas o centrão é o fiel da balança da votação no Congresso. Não imaginem, não se iludam que a convocação da manifestação para o próximo domingo botou o centrão contra a parede e fez com que ele tocasse a caixa para votar hoje, amanhã, um monte de MPs. Isso já estava contratado, as MPs caducam, o Congresso votaria porque é do interesse essas votações. Não pensem que o Congresso está agora reagindo à pressão projetada para o domingo, isso não é verdade. É isso que a Vera acabou de descrever. O que seja, o centrão encontrou mais um gancho para a independência. Nós negociamos com o governo, especificamente no caso do desmembramento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Nós negociamos com o governo isso e outras coisas. O governo consentiu, nós firmamos o acordo e logo depois os seus agentes partiram para o ataque nos tratando como bandidos, criminalizando o acordo que acertamos. Não tem mais acordo, não queremos. Nós estamos, dizem os parlamentares, as lideranças do Centrão, nós estamos com isso nos desvinculando do governo para tocar aquilo de que tenho falado aqui há muito tempo, para botar no trilho uma espécie de parlamentarismo informal. O parlamento, o Congresso com agenda própria. E essa agenda essencialmente econômica, com reforma da Previdência, com reforma da tributária própria, célere, assinada pela Câmara, desvinculada do governo, um Congresso que se aproximará, ou que pretende se aproximar, livre do governo, do que se chama de governo Guedes, para tocar uma agenda própria. Isso é o que irá acontecer. A dúvida agora é como o governo, como o bolsonarismo reagirá. Não reagirá bem a esse tipo de tutela, a seu ímpeto imperial, mas é o que está na ordem do dia. Não se iludam com o centrão ameaçado e sob pressão. Não, encontrou o gancho para se desvincular, vai tocar a agenda própria e dar alguns sustos no governo. Olha, pelo cálculo político, tá correto, quer dizer, o presidente quando diz que não vai à manifestação, se ele se as ruas estiverem cheias, ele foi vitorioso porque são manifestações a favor do seu governo. Se as ruas não encherem, não for um sucesso, ele simplesmente não foi, não apareceu e não fica associado a isso. Então, como cálculo político até nem está errado. Agora, quando ontem, por exemplo, e é isso que eu acho que a gente tem que ajustar e conversar em relação. Isso não é uma guerra, ou não deveria ser uma guerra entre poderes. Mas o presidente ontem, por exemplo, quando ele estava no Rio de Janeiro, no evento lá, que ele falou que o problema do Brasil era a classe política, se incluiu, né, o que é uma frase curiosa, enfim. Mas ele também, nesse discurso de ontem, ele disse o seguinte: eu fiquei 28 anos no parlamento e me acusam de não ter feito nada. Ainda bem, né? Se eu tivesse feito alguma coisa, eu podia estar na cadeia. Quer dizer, é uma frase estranha, porque
parece criminalizar a atividade política do Congresso. Quer dizer, quem então trabalhou durante esses 28 anos, trabalhar é automaticamente ou algo próximo de cometer crimes? Ok, não quero pegar o pé da letra, um xixi, é uma piada, é uma tirada, o presidente estava bem-humorado, estava à vontade, pode ser, mas é o tipo de piada ou de brincadeira que num momento onde as relações entre os poderes estão sob esse escrutínio, que precisamos de uma harmonia entre Executivo e Congresso, há que se pensar se esse tipo de colocação, esse tipo de piada, por mais bem-humorado, à vontade e feliz que o presidente estivesse naquele evento, pode gerar tipo de atritos absolutamente desnecessários no momento de crise econômica, no momento de queda de PIB, no momento de instabilidade nos mercados, no momento onde o Brasil precisa de união para avançar. Só sobre essa questão das falas do Bolsonaro, né? A gente tratou bastante dessa fala na Firjan e houve outra à noite, já no lançamento da campanha publicitária da reforma da Previdência, em que o presidente atenuou muito a fala. Fez ali acenos ao Congresso, fez elogios expressos ao papel do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre na aprovação das reformas, alisou o quanto pôde. E aí você fica na seguinte dúvida: o presidente, ele é bipolar, ele é ciclotímico, ele é cínico, ele é dissimulado? Qual é o adjetivo que cabe para alguém que diz uma coisa na sexta, desdiz no sábado, diz uma coisa de manhã, desdiz à noite, fala mal da classe política, mas se inclui, fala mal da classe política, mas coloca 3 filhos nessa atividade? Se você acha que uma atividade é criminosa, você vai desejar que os seus 3 filhos ingressem justamente nesta atividade criminosa? Então, quando se pensa que ele fez uma piada, uma brincadeira, eu acho que tem que se levar em conta essas possibilidades um pouco mais sérias, porque pode ser uma piada, pode ser uma brincadeira, mas pode ser também qualquer uma dessas hipóteses que eu aventei agora. Porque as palavras, elas têm consequências, a não ser que a gente pense que está na presença da República alguém inimputável, e você não pode dar nenhuma consequência ao que diz. A gente tem de tentar extrair um sentido coeso das falas presidenciais. E esse vai e vem é muito ruim para o que ele aponta de possibilidades, sabe? E isso ajuda a envenenar o ambiente e a fazer com que ele chegue nesse grau bastante contaminado que ele está. A ponto de, a gente talvez trate disso mais à frente, parlamentares do PT terem a ousadia e a bizarrice de dizer que o presidente da República não pode ir a capitais do Nordeste, como eu bem apontei no Twitter, apontei no BR-18 e depois outros veículos também apontaram. Então, eu acho bastante grave e bastante perigoso esse caminho pelo qual nós estamos enveredando, em que as pessoas não medem as suas palavras, saem falando qualquer bizarrice que vem à sua cabeça, pessoas que têm cargos públicos. Eu acho que isso tem de começar a ser cobrado, que as palavras tenham significado e que elas tenham consequência.